Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 10 de junho de 2024, 10ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, o anjo da guarda de Portugal, o anjo da paz. No século XX, Portugal, as três aparições desse anjo em Portugal compuseram o ciclo evangélico da mensagem de Fátima, e acontecendo um ano antes da aparição da Nossa Senhora. Então esse anjo, ele aparece às crianças. Foi uma aparição dos corações dos pastorinhos para o sobrenatural que viria. Na primavera de 1916, as três crianças estavam na loca do Cabeço, no lugar dos valinhos, a pastorear. Quando apareceu-lhes um jovem de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco que a neve, né? Em forma de luz, dizendo: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta oração é tão repetida, a gente repete tantas vezes e às vezes a gente não sabe nem a origem disso. Então está aqui, né? Em pleno início do século XX, 1916, quando esse anjo aparece aos pastorinhos, aqueles que testemunharam a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Santo Anjo de Portugal, rogai por nós. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 6, a importância de sermos profetas do Senhor. Aqui, nesse caso, o rei Acabe, ele está dando contra-testemunho, influenciado por sua esposa, que tem uma origem pagã. Acabe, ele acaba trazendo para dentro de Israel muita maldição, muita idolatria. Né? Um homem fraco, embora sendo rei, tão poderoso, mas acabou assim permitindo, né, que muito da idolatria e de práticas pagãs acontecesse dentro de Israel. E Elias aí foi eleito pelo Senhor o profeta que deveria apontar para Acabe os seus erros, e ele não recua. Então é isso que nós vamos ver aqui na primeira leitura. Naqueles dias, o profeta Elias, tebista de Tesbe, de Galaade, né, disse a Acabe, então da região de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Que audácia desse profeta, né, Elias? Como é que ele fala isso? Ele poderia, ao falar essa profecia, nada disso se cumprir, ele passaria uma vergonha danada, né? Mas ele confiou na fé e fez essa profecia, motivado pela presença de Deus em seu coração. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nesses termos: parte daqui e toma a direção do Oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está de frente ao Jordão. Lógico, né? O Senhor orientou para que ele se escondesse, porque Acabe, motivado, incentivado pela sua mulher, logo que ele iria perseguir o profeta, porque o profeta acabou de anunciar que não choveria lá, né, por pelo menos 3 anos sem chover, né? A culpa toda caberia ao profeta Elias, sem olhar que a culpa de toda essa maldição era o pecado que Acabe estava levando para a sua nação. Então o Senhor orienta Elias para que ele fique na torrente, né, no rio, né, de Carite, ali de frente ao Jordão. A torrente é uma água que circula com mais potência, né, do que o curso normal da água. Lá beberás da torrente,
e eu ordenarei aos corvos que te dê alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi morar junto à torrente de Carite, que está de frente ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como à tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrando que esse termo torrente na Bíblia é sempre ligado à presença do Espírito Santo, com o fluxo poderoso do Espírito Santo, já que a torrente é uma espécie de fluxo de água que se torna uma corrente, né? Então, também esse termo é usado para simbolizar o poder e a graça, aquilo que o Espírito Santo arrasta em nós de bondade, de transformação no nosso ser. Ali então que o profeta Elias foi abrigado diante de uma torrente. Assim também, quando você se torna um profeta do Senhor, como pai, como mãe, profetiza em casa, não abandona seus filhos à sorte deste mundo e dirige seus filhos para a graça, para a salvação, com autoridade, Deus também te coloca numa torrente. Deus te coloca como providente. Né? Aqui os corvos dão a Abraão, a Elias, o alimento de manhã e de tarde, ele bebe da água da torrente. Assim, um pai e uma mãe que se dedica também à sua família receberá a graça que está prevista no Salmo. Né? Sua família viverá pela fé, você viverá pelo fruto do seu trabalho. E são muitas outras promessas que Deus tem para aqueles que constituem a sua casa para a honra e glória do Senhor. Assim como Elias, um grande exemplo para nós de fortificação diante daquele tempo difícil. Acabe queria levar todo mundo para a perdição, mas que surge no meio um homem igual a Elias, que é capaz de profetizar em nome do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 120. Do Senhor é que vem meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Elias sabe disso, né? Ele já conhecia esse salmo, ele sabe que do Senhor vem o recurso necessário, tudo que ele precisa. Então, ele foi sensível ao Senhor, porque ele era pobre de espírito. O coração de Elias não tinha a soberba humana, o espírito humano soberbo. Ao contrário, na humilhação, pobre de espírito, deixava o Espírito Santo agir sobre ele, na presença de Deus. E assim fazia o que era da vontade de Deus para a salvação do seu povo. O Evangelho de hoje nos traz essa reflexão. Está em Mateus capítulo 5, de 1 a 12. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensinar. Nós estamos falando aqui das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre no espírito seria você não ter a soberba, não é o espírito humano que manda em mim. Maria fala assim, minha alma glorifica o Senhor. Então, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Menos eu, mais Deus. É assim que Maria fala. Então, aquele que é pobre de espírito, ele não tem a soberba do espírito humano e é capaz de se deixar levar pelo Espírito do Senhor, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí nós estamos vendo Elias, né? Quando o próprio Senhor fala
que ele foi perseguido por servir a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedimos a Deus, então, essa pobreza do espírito, que é a primeira das bem-aventuranças. As outras bem-aventuranças, elas surgem na nossa vida a partir da primeira, quando eu reduzo em mim menos eu, menos os meus interesses, menos eu, mais Deus em mim. Assim eu consigo fazer e viver as outras bem-aventuranças. Aí eu consigo alcançar e trazer para minha casa bênção, graça, prosperidade, conforme o plano de Deus para mim, para a minha casa, para a minha família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais e mais famílias possam estar à torrente, próximo ao Espírito Santo, e que Deus possa promover cada um de nós para a salvação e a vida eterna. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.